Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar a aula de número 19 de Ciência do Solo 3, Fertilidade do Solo, do curso superior de Tecnologia em Agroecologia do Instituto Federal de Brasília, Campus Planaltina. Nessa aula de número 19, vamos finalizar as metodologias de recomendação de escalagem, falando a respeito do método de saturação por bases, vamos falar sobre a aplicação do calcário e supercalagem. Com essa aula de número 19, nós finalizamos o assunto calagem, que nós começamos a falar lá quando estávamos falando a respeito da acidez do solo. Então, método de saturação por base, né? O que tem o método de saturação por base? Então, este método preconiza a elevação da saturação por bases, que é chamado de V2, para um valor pré-estabelecido. A saturação por base, o símbolo da saturação por base é V%. Para cada cultura se estabelece um valor ideal de saturação por base a ser atingido pelo solo. Então, o método de saturação por base é diferente do método alumínio, cálcio, magnésio trocável. Então, são métodos diferentes. Às vezes, para uma mesma análise de solo, nós vamos ter recomendações diferenciadas. Por quê? Porque esse método ele varia, o princípio dele é diferente. Então, você tem que elevar a saturação por base até um valor pré-estabelecido de acordo com os resultados de pesquisas científicas, né? Então, se estabelece qual a melhor saturação por base para cada uma das culturas e, a partir dali, você vai colocar calcário para chegar ao aquele pH que é ótimo para o crescimento e desenvolvimento daquela cultura, né? Então, a fórmula para a determinação da necessidade de calcário, NC, pelo método de saturação por base é a seguinte. Então, a fórmula utilizada é necessidade de calagem em toneladas por hectare, vai ser o quê? V2 menos V1, dividido pelo PRNT vezes T maiúsculo. Então, V, nós sabemos que é o símbolo da saturação por base. Então, nós temos duas saturações por base aqui. Saturação por bases 2 e saturação por bases 1. O que vem a ser a saturação por bases 1? A saturação por base 1 é aquela saturação por base que nós já conhecemos, que é a saturação por base que está lá no resultado da análise do solo, que é dada em porcentagem. A saturação por bases 2 é a saturação por base exigida pelas culturas. Cada cultura tem a sua saturação por base ótima. Ela é baseada em resultados de pesquisas científicas na área agropecuária e ela se encontra em tabelas, né? Aquele livro que nós mostramos na aula anterior, que é o livro Recomendação de Corretivos e Fertilizantes para o Estado de Minas Gerais, tem a tabela de V2 para várias culturas, assim como na nossa apostila também tem a tabela de V2 para várias culturas. Então, V1, saturação por bases que a gente encontra no resultado da análise do solo. V2, saturação por bases exigida pela cultura, encontrada em tabelas. PRNT do calcário vezes T maiúsculo. T maiúsculo também é um velho conhecido nosso. T maiúsculo é o valor de saturação, CTC total, capacidade de troca catiônica total. Então, T maiúsculo é o símbolo de CTC total, capacidade de troca catiônica total. Então, substituindo esses valores, CTC em centimol por decímetro cúbico, PRNT em porcentagem, V2 e V1 em porcentagem. Quando a gente substituir esses valores na fórmula, nós vamos ter a necessidade de calagem em toneladas por hectare, ok? Quando nós não tivermos o valor de PRNT, quando não se tem o valor de PRNT, nós colocamos um valor de PRNT igual a 100%. E aí, depois, nós fazemos aquela regra de 3 inversa. Quando o agricultor adquire o calcário, fazemos aquela regra de 3 inversa para sabermos a quantidade de calcário que vai ser utilizada. Ou simplesmente pede para o agricultor multiplicar o valor de necessidade de calagem por 100 e dividir pelo valor do PRNT, que ele vai ter a necessidade de calagem para aquela cultura. Ok? Então, esse é o PRNT, nós já vimos, já estudamos, que é o poder relativo de neutralização total do calcário, né? Agora, algumas observações a respeito do uso desse método. Então, este método tem importante característica de levar em consideração as exigências da cultura na definição da quantidade corretiva a ser adicionada ao solo, além de ter a vantagem da facilidade dos cálculos e na flexibilidade de adaptação para diferentes culturas de acordo com as suas exigências. Então, essas são algumas observações com relação ao uso dessa metodologia, o uso dessa fórmula. Então, essa fórmula é rapidamente você faz um cálculo da necessidade de calagem, ok? Utilizando esse método. E tem a vantagem de você elevar o pH para chegar ao ideal
pH não, desculpa, elevar a saturação por base para chegar à saturação por base ideal para aquela cultura. De acordo com Djalma Martinhão de Souza e Edson Lobato, que essa informação está naquele livro de Cerrados, Corretivos de Solo e Adubação, a saturação por bases de 50% satisfaz os sistemas que incluem a maioria das culturas de sequeiro semeadas no cerrado, plantio direto ou convencional. Então, qual é a observação de Djalma Martinhão de Souza e de Edson Lobato? Que é o seguinte: quando você vai fazer uma agricultura de sequeiro, ou seja, a agricultura de sequeiro é aquela agricultura onde você não utiliza irrigação, utiliza apenas a água das chuvas, né? Então, quando você utiliza apenas a água das chuvas, o plantio de sequeiro, então tem que tomar muito cuidado e não utilizar uma saturação por base acima de, ou seja, um V2, não utilizar um V2 acima de 50%. Por quê? Se você utiliza um valor, por exemplo, de 60%, pode ocorrer uma supercalagem. E a supercalagem é pior do que a falta de calcário. Vamos ver mais adiante. Para valores de saturação por base maiores que 60%, o pH em água do solo será maior que 6,3. E nessa situação poderá ser induzida a deficiência de zinco, cobre e ferro, manganês. Essa última muito frequente na região do Cerrado. Então, quando se faz uma supercalagem, nós podemos ter uma deficiência de micronutrientes, sobretudo ferro, cobre, manganês e zinco. Então, esse é o cuidado que tem que se fazer quando se utiliza essa fórmula. E, portanto, a recomendação de Edson Lobato e de Djalma Martinhão, que são pesquisadores da Embrapa Cerrados, é de que não se deve utilizar um valor acima, uma saturação por base acima de 50%, tem que tomar muito cuidado, né? Senão pode ser feita uma supercalagem e ocorrer deficiência de micronutrientes. Agora é o seguinte: se utiliza sistemas irrigados, né? Considerando a intensidade de cultivo, pode-se aplicar calcário para saturação por base de 60%. Então, se você utiliza sistemas irrigados, como ocorre o processo de lixiviação, mais intenso, além da chuva, você tem um sistema irrigado, então aí você pode utilizar um V2 igual a 60%. Por outro lado, em sistemas menos exigentes, como as pastagens estabelecidas com espécies tolerantes à acidez, como é o caso da Braquiária decumbens, Andropogum gaianos, então você recomenda-se um V2 igual a 30%. Pode-se utilizar um V2 igual a 30%. Então, vamos fazer um exemplo de recomendação de calagem pelo método da saturação por base. Então, veja bem, teor de argila, 48,5%, CTC total, T maiúsculo, 11,18%, V1, 3,54%, V2, 50%, PNT de calcário, 85,47%. Então, veja bem, o que é V2? V2 é a saturação por bases, né? É a saturação por base exigida pela cultura do feijão. V1 é a saturação por bases desse solo aí, né? A saturação por base desse solo, 3,54%. Certo? Então, a fórmula que nós usamos é o quê? Necessidade de calagem é V2 menos V1 dividido pelo PRNT vezes T. Então, vamos substituir V2, 50, V1, 3,54, vezes a CTC total, 11,18, dividido pelo PRNT, 85,47. Então, fazendo aí a substituição, V2, 50, V1, 3,54, né? V2, 50, V1, 3,54, vezes a CTC total aqui, ó, 11,18, vezes a CTC total, 11,18, divide-se pelo PRNT, 85,47, multiplica-se pela CTC total. Qual o valor da CTC total? 11,18. Então, fazendo aqui na calculadora, 50 menos 3,54 é igual. Aí você, vezes 11,18 é igual, dividido por 85,47. Qual o valor que nós vamos ter? Então, subtraindo aqui, 50 menos 3,54, 46,46. Então, nesse caso aqui, nós podemos dividir e multiplicar imediatamente, né? Então, então vai dar 6,077 toneladas por hectare, arredondando 6,08 toneladas de calcário por hectare. Então, veja bem que essa fórmula da saturação por base é uma fórmula muito simples, né? Só que para utilizar, você tem que saber o que é saturação por base, você tem que saber o que é CTC total, tem que saber o que é o PRNT.
tudo isso nós vimos aí na nossa trajetória de ensino, né? Então, é uma fórmula bastante simples, mas para usar você tem que entender como é que se utiliza os elementos, tem que saber o que é V1, tem que saber o que é V2, tem que saber o que é CTC total. Nessa fórmula, quando é que não utiliza calcário? Quando é que nós não utilizamos calcário utilizando essa fórmula aí? Nós não utilizamos o calcário justamente quando o V1, quando a saturação por base que está presente no solo, já é a saturação por base exigida pela cultura. Então, se essa V2 fosse de 55%, né? Se esse V2 fosse 55%, a cultura precisa de uma saturação por base de 50%. O solo já é 55%, então não haveria necessidade de calagem, né? Nós teríamos aqui um número negativo, V2 menos V1 daria um número negativo. Então, quando V2 menos V1 dá um número negativo, um valor igual a zero, significa que o solo já atingiu a saturação por base exigida pela cultura, ok? Então, não haveria necessidade de calagem. Então, tem que ter esse cuidado na utilização dessa fórmula. Então, veja que é uma fórmula muito simples. Agora, então, assim nós finalizamos, né, com essa metodologia de utilizar o método da saturação por base, a gente termina as duas metodologias de recomendação de calagem. Então, o método alumínio, cálcio, magnésio trocável e o método da saturação por base. Na nossa apostila temos outros exemplos lá e provavelmente nós vamos fazer um exercício relacionando, fazendo a necessidade de calagem, ok? Para as culturas. Então, devido à deficiência de magnésio no solo, o cerrado sugere-se o uso de calcário dolomítico ou calcário magnesiano. Então, é muito importante a qualidade do calcário que vai se utilizar. Além do calcário ter um PRNT elevado, é necessário que esse calcário tenha magnésio, né? Por quê? Porque o magnésio é um macronutriente, então um elemento químico utilizado em grande quantidade pelas plantas, né? Então, preferencialmente, utiliza-se um calcário dolomítico, que é aquele que tem maior concentração de óxido de magnésio, ou um calcário calcítico. Quando se utilizar calcário magnesiano e o solo tiver baixas concentrações de magnésio, então há necessidade de reposição desse magnésio por meio da adubação na linha de plantio, a adubação de magnésio na linha de plantio, que pode ser feito com calcário dolomítico, né? Então, os calcários calcíticos são aqueles que têm menos de 5% de óxido de magnésio, calcários magnesianos têm de 5% a 2% de óxido de magnésio, calcário dolomítico mais que 12% de óxido de magnésio. Portanto, o calcário dolomítico tem mais óxido de magnésio do que o calcário magnesiano. Essas coisas que você tem que observar. Agora, é o seguinte, época de aplicação de calcário. Quando é que se recomenda a aplicação de calcário? Então, o calcário deve ser aplicado 3 meses antes do plantio, para que as reações esperadas se processem, pois o calcário é um material de baixa solubilidade. Então, o calcário, né, o carbonato de cálcio, carbonato de magnésio, ou carbonato de cálcio mais magnésio, e o calcário, geralmente, nas nossas condições, é a rocha calcária moída aplicada ao solo. Essa rocha calcária moída ela tem baixa solubilidade. Então, a reação dela não é reação imediata, ela precisa reagir no solo. E é importante dizer, para que essa rocha reaja no solo, é necessária a presença de água, né? Então, quando se aplica esse calcário nos meses de maio, aqui no Cerrado, por exemplo, aqui no Distrito Federal, esse calcário só vai começar a reagir quando ocorrer as primeiras chuvas, né? Somente em setembro. Então, essa é a observação que tem que se ter. O período compreendido entre a calagem e o plantio deve ser considerado, levando-se em conta a presença de umidade suficiente no solo para que existam as reações do solo com o calcário. Foi o que nós acabamos de dizer, né? Então, sem umidade do solo, não há como o calcário reagir. A época mais adequada para a aplicação do calcário no cerrado ocorre no final do período chuvoso, anterior à semeadura, ou, caso isso não seja possível, no início da estação chuvosa, pouco antes da semeadura. Então, olha só, nós vamos fazer o plantio em outubro. Então, lá em março, quando nós estivermos finalizando a colheita, seria o ideal para se aplicar o calcário, porque nós pegaríamos as águas de março, às vezes as poucas chuvas de abril, esse calcário começaria a reagir, quando chegar em setembro ele continua a sua reação e aí você faz o plantio, né? Agora, se o solo um solo está muito ácido e você vai aplicar esse calcário e vai fazer o plantio das águas, então é interessante que você prorrogue o plantio. Então, faça a aplicação do calcário em setembro
ou agosto, esse calcário começa as chuvas de setembro, começa a chuva de outubro, e aí você aplica em novembro, né? Aplica em novembro. Agora, uma coisa muito importante: os corretivos de acidez do solo são usualmente aplicados de modo uniforme na superfície e, em seguida, incorporados no solo de uma maneira homogênea numa profundidade de 15 a 20 centímetros. Né? Olha só, outra coisa importante, além dessa informação, é de que o calcário ele permanece reagindo no solo por um período de 3 a 4 anos. Então, somente se o solo é argiloso, você aplica o calcário nesse ano, vai esperar 3 anos para fazer nova amostragem de solo. Porém, se o solo é arenoso, solos que sofrem um processo de lixiviação muito intenso, a amostragem de solo é feita num período menor. Depois de aplicado o calcário, depois de 2 anos, é feita a amostragem de solo para verificar se há necessidade de calcário. O calcário ele deve ser aplicado uniformemente no solo, sobre a superfície do solo. Esse calcário pode ser aplicado manualmente, tomando cuidado de se aplicar de maneira mais uniforme possível, a quantidade recomendada, e depois esse calcário pode ser incorporado no solo, pode ser incorporado manualmente, ou normalmente ele é incorporado por meio de gradagens, arações e gradagens, né? Normalmente, quando se tem condições, quando o solo ele não apresenta muitos torrões, né? Você pode aplicar o calcário em 2 doses. Você aplica metade da dosagem de calcário, faz a gradagem. Depois aplica a outra metade, faz a aração, incorporando esse calcário a 15 a 20 centímetros. Muitas vezes isso não é possível porque o solo fica muito irregular e isso pode danificar o distribuidor de calcário, né? Então, o calcário geralmente é aplicado a lanço manualmente ou por meio de máquinas, né? Então, aqui tem um distribuidor de calcários. O professor lá de mecanização agrícola deve ter falado a respeito do distribuidor de calcário. Então, você tem um reservatório de calcário aqui. Aqui no interior desse distribuidor de calcário existe uma esteira. Essa esteira se movimenta, acionados pela tomada de potência. Esse calcário cai sobre essas pás aqui. Essas pás também são acionadas pela tomada de potência, né? As esteiras, às vezes, são acionadas pelo pneu do trator. À medida que o trator anda, as esteiras se movimentam, jogando o calcário aqui em cima, né? Jogando o calcário aqui em cima. E aí, essas discos aqui giram e distribuem o calcário, né? Distribui o calcário. Então, assim ocorre a distribuição de calcário. Lá na mecanização agrícola, vocês viram como é que regula o distribuidor de calcário. Então, aí tem um distribuidor de calcário. Então, deve-se tomar cuidado ao se distribuir o calcário com máquinas com relação ao vento. Quando venta demais, pode haver uma grande deriva do calcário. Então, aí tem o distribuidor de calcário, aqui a tomada de potência que se aciona ao trator justamente para acionar aqueles discos que giram, né? Aí os discos do distribuidor de calcário. Aqui é a esteira, né? Essa esteira muitas vezes ela pode ser acionada pelos discos, pode ser acionada também pelas rodas do trator. Então as esteiras jogam o calcário sobre os discos, esses discos giram, e aí você tem aqui, ó, os discos, esses discos aqui giram e você vai ter a distribuição do calcário. E aí um outro modelo de distribuidor de calcário. Esse aqui ele tem um menor volume, né, de calcário a ser armazenado, porém a distribuição é mais uniforme e ocorre menor perda por deriva, né, devido ao vento. Após a primeira calagem, recomenda-se nova análise do solo depois de 3 anos de cultivo, né? Isso para solos argilosos. Para solos arenosos, são 2 anos de cultivo, nova análise de solo após 2 anos de cultivo. Quando a saturação por base for menor que 35% no sistema de sequeiro e menor que 40% nos sistemas irrigados de plantio direto, recomenda-se aplicar mais calcário para levar a saturação por base a 50% no sistema de sequeiro e 60% no irrigado. Obviamente, isso aí leva-se em conta a necessidade da cultura com relação à saturação por base. No sistema de plantio direto, a reaplicação do calcário deve ser feita a lanço na superfície do solo, sem incorporação, e no convencional incorporá-lo com arado de discos, né? Então, os pesquisadores da Embrapa Cerrado verificaram que o seguinte: em solos onde já se aplicou calcário, e aí você estabelece um sistema de plantio direto, quando houver nova necessidade de calcário, esse calcário pode ser aplicado na superfície e não incorporado ao solo, porque se você incorpora esse calcário no solo,
no sistema de plantio direto, você vai perder aquela palhada que você levou anos para se formar, né? Então, essa é a ideia. Alguns agricultores têm usado doses menores de calcário de alto PNT, denominado calcário filler, no suco de plantio. Então, o calcário filler é um calcário de elevada reatividade e você aplica esse calcário no suco de plantio, né? Então, esse corretivo pode fornecer os nutrientes cálcio e magnésio, porém, como corretivo de acidez, pode ser ineficiente, né? Então, o calcário filler tem essa peculiaridade. Ele é um calcário bastante reativo, ele reage, talvez possa reagir ali no primeiro ano de cultivo, mas ele não vai servir para os próximos anos de cultivo. Então, ele é mais solúvel e pode ser aplicado no suco de plantio para fornecimento de cálcio e magnésio para as culturas, né? Agora tem um problema, nós temos o problema da supercalagem. O que é a supercalagem? A aplicação de uma quantidade de calcário em excesso é tão prejudicial quanto a acidez elevada, com a agravante que a supercalagem é de muito mais difícil correção. Então, depois de você aplicar o calcário no solo, você não tem como tirar mais aquele calcário do solo. Então, deve-se tomar muito cuidado com relação à supercalagem. Por isso que é necessário fazer uma amostragem de solo adequada, né? Representativa, tal qual nós falamos anteriormente. Essa amostra de solo ela tem que ser representativa e enviada para o laboratório e feita a aplicação de calcário de maneira adequada. Daí vem também a necessidade de se regular adequadamente o distribuidor de calcário, matéria que vocês viram lá na mecanização agrícola. Um profissional da ciência agrária tem que saber regular o distribuidor de calcário. Então, com a supercalagem, ocorre a precipitação de diversos nutrientes no solo, como fósforo, zinco, ferro, cobre e manganês. Então, olha só, quando você aplica excesso de calcário, o pH pode ficar maior que 7. Quando o pH fica maior que 7, o que nós temos? Excesso de molibdênio e cloro, então podemos ter toxidez de molibdênio e cloro. Nós vamos ter baixa concentração de ferro, cobre, manganês e zinco, baixa concentração de fósforo, e isso vai ser prejudicial ao crescimento e desenvolvimento das culturas, né? Então, a supercalagem causa um prejuízo, principalmente pela elevada, baixa solubilidade, né? Baixa solubilidade de ferro, cobre, manganês e zinco, podendo ocorrer também baixa solubilidade de fósforo se o pH chegar aqui a valores, por exemplo, de 8, né? Então, nós vamos ter baixa solubilidade de alguns nutrientes no solo. Então, a supercalagem ela é um problema. A deficiência de micronutrientes devido à supercalagem pode ser contornada com a aplicação dos mesmos por via foliar. Então, você fez uma supercalagem, como é que se contorna a supercalagem? Então, se contorna a supercalagem. Então, depois de feita a supercalagem, é difícil a reversão da supercalagem. Então, as plantas poderão apresentar deficiência de ferro, cobre, manganês e zinco. Então, você faz a aplicação dessas substâncias via foliar. Então, você vai ter um gasto a mais. Outro procedimento que pode diminuir a supercalagem é revolver o solo a uma profundidade maior que 20 centímetros. Então, revolver o solo com uma profundidade maior que 20 centímetros. Aumentar a quantidade de matéria orgânica no solo. Aplicar gesso. Então, esses procedimentos eles podem diminuir o efeito da supercalagem. Ele não desaparece com os efeitos da supercalagem. Então, o ideal é que você não faça a supercalagem. Para isso, a amostragem de solo adequada, regulagem adequada do distribuidor de calcário. Então, a deficiência de micronutrientes pode resultar na utilização inadequada de calcário, né? Quando ocorrer essa deficiência, sugere-se utilizar a análise de solo como ferramenta diagnóstico, né? E aí, por exemplo, o calcário ele pode ficar concentrado em alguma determinada camada. Então, por conta disso, recomenda-se efetuar amostragem de solo estratificada nas camadas de 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30, para verificar se o problema foi resultante da incorporação superficial do calcário. Se a incorporação incorreta for detectada, deve-se utilizar um implemento agrícola que misture o calcário até 20 centímetros ou mais, né? Se a supercalagem ela não é porque houve uma concentração superficial de calcário, mas sim um excesso de calcário nos primeiros 20 centímetros, então há necessidade de fazer uma aração mais profunda que 20 centímetros, 30 centímetros, né? E depois incorporar esse calcário, e aí você dilui essa distribuição de calcário numa profundidade maior, ok? Com isso, nós finalizamos esse assunto relativos à recomendação, metodologias de recomendação de calagem, aplicação de calcário e supercalagem. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite.